a seleção brasileira encerrou as eliminatórias sul-americanas, perdendo para a Bolívia por 1-0. Com o resultado, o Brasil encerrou a competição tendo seu pior desempenho na história das eliminatórias, mas apesar dos pontos negativos, a seleção conseguiu alcançar o grande objetivo, que era a classificação para a Copa. Apesar do desempenho, a seleção será cabeça de chave na Copa do Mundo, justamente por estar entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. Sobre a partida diante da Bolívia, restou muita lamentação pela altitude e também pela marcação do pênalti. Positivo no partido de hoje, o esforço do equipo, dos jogadores, porque é muito difícil jogar aqui. Esto se sabia, creo que os jogadores han feito un esfuerzo tremendo. El partido ha sido muy complicado, difícil por tema componente técnica y también componente física. Era bastante normal. Agora no tenemos que hacer mucho, pensar al próximo juego, preparar bien el próximo 2 amistosos y seguir en nuestro objetivo, que es prepararnos bien para el Mundial. Claro, cara, eu acho que isso aí é óbvio, acho que isso não tem nem que ter numa pergunta. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude, para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. E depois, um jogo equilibrado, onde o árbitro achou um pênalti, acho que isso complica mais o nosso jogo dentro de campo. Obrigado. O que ocorreu hoje aqui, viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros, jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4.000 metros de altura. Fica difícil jogar futebol e ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje, e isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Horrível. Eu falei que os caras ali querem mais não, mas tentamos fazer o máximo, né, para poder sair com a vitória, para poder ter um bom desempenho. Acho que não tivemos mal durante todo o jogo. Momentos melhor, um momento um pouco menos melhor, né? Infelizmente o juiz optou em dar aquele pênalti que na nossa concepção não foi. Mas pronto, ele deu e dificulta mais o jogo. Ele já tem a experiência daqui, jogar dentro desse campo, para nós é sempre mais difícil. Mas acredito que no geral fizemos um bom jogo. Tentamos fazer o gol do empate, infelizmente não aconteceu. E bom, agora é levantar a cabeça, a gente já está classificado, mas tem muita coisa para melhorar. Agora temos amistosos que vão vir daqui a um mês, daqui a 2, e a gente crescer em cima disso, melhorar em cima disso, para poder chegar na Copa do Mundo e ser campeão. Veja agora a repercussão da mídia brasileira, diante da primeira derrota do técnico Ancelotti à frente da seleção. Era esperado o que aconteceu. A seleção do Ancelotti sofre um gol pela primeira vez, o Brasil sofre uma derrota e se classifica sim para a Copa do Mundo. Mas eu diria, é uma eliminatória para se esquecer, para ser apagada da história do futebol brasileiro. Foram 3 técnicos, o Brasil tomou 17 gols. 17 gols em 12 jogos, porque não são 18? 3 no Ancelotti não tinha tomado gol nenhum, depois com um lá, com os outros 2 técnicos, vou respeitar o nome deles, porque acho todos muito bons, mas foi um horror o que aconteceu, em 3 jogos não se tomou gol, então 3 com 3, 6, diminui de 18, dá 12, tomou 17 gols em 12 jogos a seleção brasileira.
é porque são 6 agora os classificados, porque se fossem 4 classificados, como era até a última Copa, o Brasil teria que jogar repescagem. Imaginaram isso? Que vergonha, que coisa horrível. A seleção brasileira conseguiu jogar? Não, não conseguiu. Era o que se esperava. Os jogadores já no primeiro tempo caíam e não conseguiam respirar. Não se levantavam porque não conseguiam respirar. Então muda tudo, a velocidade da bola. Os atacantes praticamente não fizeram nada, porque não achavam a velocidade da bola, não conseguiam entrar no jogo. A defesa, o Brasil começou tocando ali, talvez devesse ficar um pouquinho mais junto, ou talvez o Ancelotti devesse ter feito umas 3 alterações no intervalo e 2 depois. Ele acabou fazendo as 5, até acabou melhorando o time brasileiro, principalmente com o Estevão, com o Rafinha, acabou melhorando, ele se mexendo um pouco mais ali à frente. Mas não dá para jogar a 4.150 metros, é um crime. Será que Conmebol e FIFA vão esperar por uma desgraça, por um drama, que alguém morra num jogo de futebol jogando nessa altitude? A Bolívia fez o papel dela. Tem um jogador novinho, 20 anos, que joga lá, ele nasceu lá, ele mora lá, ele joga lá. Esse é o que vai escorrer em campo, porque para ele a oxigenação, 40% menos de oxigênio, que é exatamente o que se tem ali, 40% menos de oxigênio, ele é o que mais se movimentava em campo. Também o menino que fez o gol, também corria muito pela direita, garoto de 18 anos também mais acostumado com essa oxigenação horrorosa. Sobre essa derrota aí do Brasil para a Bolívia a mais de 4.000 metros de altitude, para mim, em eliminatórias para a Copa do Mundo, não deveria ser permitido jogo em altitude assim tão bizarra. Libertadores tem que ter? Tem, porque é a sede do clube, o time tem que jogar na sua casa. Tudo bem, é uma competição onde cada time joga na sua casa. Agora, para classificar para uma Copa do Mundo, gente, você tem que selecionar as melhores seleções. Quando você coloca essa Bolívia numa Copa do Mundo, ou numa repescagem para a Copa do Mundo, essa Bolívia é um time mais fraco que a Venezuela, é um time mais fraco que o Peru, só que a altitude fez a diferença. Eu não acho justo uma seleção se classificar para uma Copa do Mundo por causa da altitude. Por quê? Porque uma Copa do Mundo não é disputada em altitude. Para uma Copa do Mundo tem que se classificar a melhor seleção, o melhor time, e não quem tem a vantagem da altitude. É o que eu falo, Libertadores tem que usar? Tem, porque é a casa do time, o time tem direito de jogar na sua casa, na sua cidade, diante da sua torcida. Agora, eliminatórias para a Copa do Mundo, uma seleção levar tanta vantagem sobre outras, que tem até um melhor futebol do que ela, por causa da altitude, eu acho injusto. Eu acho injusto porque classifica para uma Copa uma seleção que é pior do que outras, mas que teve a altitude a seu favor. Simples assim. Eu acho o seguinte, para mim nunca ficou tão evidente, eu não me lembro, pelo menos, de uma partida em que tenha ficado tão evidente os efeitos da altitude como a gente viu nesse jogo. E não é à toa. Nós estamos falando de um estádio cuja localização é a mais de 4.000 metros de altitude. Eu acho que, às vezes, a gente vê jogos, sei lá, 1.800, 2.100, 2.200, 2.300... É uma outra coisa. Mais de 4.000 é uma insanidade. É uma insanidade jogar nessas condições. Para mim ficou muito claro já no primeiro tempo. Os jogadores do Brasil, eles desabavam toda hora que eles podiam, e aí você via que os caras estavam ofegantes o tempo todo. Foi muito claro. Inclusive no segundo tempo, com o Brasil perdendo o jogo, na hora que tinha um escanteio, os jogadores iam devagar para bater o escanteio, né? Para justamente poder dar uma descansada, poder dar uma segurada. Meus amigos do esporte, eu confesso que perder até para o ímpar me incomoda. E eu até achei, porque eu não desprezo achismo, que nem esse doping geográfico aí faria o Brasil perder para a Bolívia. Eu chamo de doping geográfico, você chama do que você quiser. Então rolou sim o absurdo dos 4.100 metros e o Brasil acabou perdendo. É que o jogo não valia nada para o Brasil, mas tudo bem, ninguém quer perder, né? Mas acabou perdendo. Algumas coisas me chamaram a atenção e uma delas é que a altitude faz jogador rápido parecer lento, faz jogador forte fisicamente, como o próprio Luiz Henrique, não conseguir jogar a bola à frente do marcador e chegar antes do adversário. Cara,
tempo de bola, velocidade da bola, jogador rápido fica lento, jogador que marca forte não consegue ganhar duelos. Então esse doping geográfico fez diferença, sim senhor, mais uma vez. Aos que comparam aí calor do Brasil como arma contra outras seleções sul-americanas, não passa vergonha não, meu filho. Como se jogador daqui não sentisse também altas temperaturas, está cansado de ver jogador reclamar. E como se não fizesse calor na Bolívia, no Chile, na Venezuela, no Uruguai, na Argentina, no Peru, né? Então não passa vergonha não, tá? A altitude arrebenta com qualquer seleção que não tem costume de jogar lá. E o jogo de hoje provou isso, ficou claro para quem prestou muita atenção. Aliás, o artilheiro da noite foi aquele jogador chamado Altitude, né? Esse fez a diferença. Aí bola subindo, os caras murchando bola, juiz pipocando em acréscimo, né? E um grandíssimo pênalti Mandrake, né? Mandrake, pênalti Mandrake e ponto final.